Olá, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 3. O meu sinal é esse. Temos Ingrid para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vinda, Ingrid. Pessoal, vamos ver hoje reconhecimento de figuras planas. E o próprio nome já está dizendo, planas. Então, ela fica no plano, não é? Vamos dar uma olhada? Tenho certeza que vocês já conhecem todas essas figuras, mas vamos saber um pouquinho mais delas. Então, eu tenho que essa aula vai estar no YouTube, assim que terminar. E eu trouxe uma frase interessante para vocês. Olha só. A educação não pode ser delegada à escola. Aluno é transitório. Filho é para sempre. Diz Amitiba essa frase. Então lembrem disso. A educação, ela não pode ser delegada só à escola, né? O aluno, ele é transitório porque ele passa pela escola. Mas o filho aí na sua casa, ele é para sempre. E você precisa colocar essa educação no seu dia a dia para que a gente tenha um futuro melhor, né, para todas essas crianças. Ok? Vamos lá. Olha só. A geometria plana está presente a todo instante no nosso cotidiano. Quando observamos o mundo à nossa volta, é possível notar várias formas geométricas. Já perceberam que a mesa da sua casa tem uma forma geométrica? Se ela for redonda, né, ela é um círculo. Se ela for quadrada, ela é um quadrilátero, né, é um quadrado. Ela pode ser retângulo também. Então, se a gente perceber, a gente tem a porta, que é uma forma geométrica, tem a mesa, tem um armário, tem um copo. Tantas formas geométricas no nosso dia a dia, não é? A gente convive com isso, tá? Então, vamos lá. Aí eu tenho esse outro textozinho aí, que é bem interessante, ó. As figuras planas, elas são as figuras geométricas representadas em um plano, né? Como eu falei para vocês. Algumas das figuras planas foram estudadas a fundo, gerando conceitos importantes como o de área e o de perímetro. E aí, o que é área e perímetro? Lembram? Quando as formas geométricas possuem duas dimensões, elas são objetos de estudo da geometria plana. Ou seja, quando ela só tem altura e largura, ela faz parte da geometria plana, certo? Ela faz parte do plano, ela é considerada uma figura plana. Ela só tem largura, né, e comprimento. Então, vamos lá. Então, eu tenho aí as figuras planas, que são essas figuras, pessoal. Lembram delas? Vocês lembram dessas figuras? Olha aí. Eu tenho o triângulo, né? Tenho um pentágono, um hexágono, um quadrado, né? E aí? Um losango e um octógono também. E vamos ver essas figuras aí. Olha só. Então, em relação a uma figura plana, a área é medida da sua superfície, né? E o perímetro é o comprimento do contorno da figura, ou seja, a soma do comprimento dos seus lados. Então, se eu vou medir o perímetro de uma figura, eu vou fazer todo o contorno dessa figura e vou dizer que o perímetro dela é tantos centímetros, né? E se eu for fazer a área? Então, a área eu preciso de toda a superfície dessa figura. E aí a gente vai ver agora como a gente pode calcular a área numa malha quadriculada, olha. Eu coloquei aí uma comparação de figuras, porque a gente também pode fazer essa comparação. Então, entendam que elas estão numa malha quadriculada, né? E aí eu posso fazer a comparação. Eu tenho 3 figuras aí, né? E eu pergunto para você qual a área do polígono vermelho. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro de cada lado,
né? Ou seja, 1 centímetro quadrado. Então, vamos ver. 6 centímetros, né? 6 centímetros quadrados é a área dessa figura. E aí, eu tenho qual a área do polígono verde, que também tem 1 centímetro quadrado, ou seja, cada quadradinho dele é 1 centímetro quadrado. E aí vai dar 12 centímetros quadrados, né? E qual a área do polígono azul? Também o mesmo, né? Nós temos 1 centímetro quadrado por cada quadradinho desses. Então, logo, quantos quadradinhos eu tenho? E aí vai ser a quantidade de centímetros quadrados que eu tenho aí. Olha lá, 6 centímetros quadrados, certo? E vocês perceberam que as figuras azul e vermelha, elas são bem semelhantes? Perceberam? E aí? Então, qual a área do polígono azul, não é? 6 centímetros. E aí eu tenho, quais são os polígonos representados na malha quadriculada? E aí, vocês sabem, essas três figuras, elas são representadas por retângulos, não é? Ok? E aí nós temos o que os retângulos azul e vermelho têm em comum. Perceberam? Eles têm a mesma área, gente. Se você perceber, o vermelho está numa posição e o azul está em outra, não é? Mas a área deles são a mesma. Eles têm a mesma quantidade de quadradinhos aí da malha quadriculada. Perceberam isso? Então, se você contar, você vai ver que 6 centímetros quadrados e 6 centímetros quadrados, ok? E aí, nós temos que eles têm a mesma área, ou seja, 6 centímetros quadrados, certo? Eu tenho também o que podemos dizer do retângulo verde em relação aos outros da malha quadriculada. Então, vocês vão perceber que ele é maior, né? Se ele é maior, ele tem uma área maior. E qual é essa área dele? Já vimos lá na frente, 12 centímetros, foi? 12 centímetros quadrados, ou seja, ele é o dobro desses outros dois, certo? Então, o retângulo verde tem o dobro da área do retângulo vermelho e do retângulo azul, ok? Então, vamos ver agora as figuras, que já são conhecidas de vocês. Olha só, eu tenho um triângulo, né, que é uma figura geométrica plana, formada por 3 segmentos de reta. Percebem? E eu tenho também que ele tem 3 vértices, ok? O que é um vértice? Os segmentos são ligados pelo vértice, certo? Então, eu tenho que ter aí os 3 vértices para poder manter os 3 segmentos coladinhos um ao outro, certo? Então, a junção deles dois, a união deles dois, tem esse pontinho que se chama vértice, certo? Então, agora eu tenho o quadrilátero, olha só, a figura geométrica plana formada por 4 segmentos de reta, certo? E ele também tem os vértices, olha lá. Então, esses segmentos de retas, eles são, o encontro deles é um vértice. Então, ele tem 4 segmentos de reta, ou seja, 4 lados, né? Por isso que ele se chama quadrilátero, e ele tem 4 vértices, certo? Agora, vocês já perceberam que quadrilátero tem 4 lados, certo? Mas isso não quer dizer que todo quadrilátero é quadrado, concordam? Isso já foi pergunta de vestibular. Todo quadrilátero é quadrado ou todo quadrado é quadrilátero? Qual é o correto? Percebam que quando eu falo que todo quadrilátero é quadrado, isso aí é uma negação, né? Eu não tô colocando aí o retângulo, o losango, né? Porque não é quadrado, ele é quadrilátero,
Então, mas todo quadrado é quadrilátero. Percebem? Então, vamos lá. Então, eu tenho agora o pentágono. É uma figura geométrica plana formada por 5 segmentos de reta. Certo? Então, e por isso que ele se chama pentágono. Penta de 5, né? 5 lados. Então, figura geométrica plana, formada por 5 segmentos de reta e com 5 vértices, certo? Perceberam os vértices aí com as setinhas? Então, cada vértice dele faz essa junção aí dos segmentos, né? Então, a figura fica fechadinha e linda. Então, olha só. Hexágono, figura geométrica plana, formada por 6 segmentos de reta. E aí, vamos ver agora os vértices. Olha só, ela tem 6 vértices, ou seja, 6 lados, 6 vértices. E se chama hexágono, hexa, de 6. 6 lados, tá? E vamos a outra figura, que é o octógono. É uma figura geométrica plana, formada por 8 segmentos de reta. E aí? Essa figura não é muito conhecida, a gente também não encontra muito no nosso cotidiano. Mas ela se chama octógono porque ela tem 8 lados, 8 segmentos de reta e, com certeza, 8 vértices. Vamos ver o próximo slide? Olha só. Então, você percebe aí que ela tem 8 lados, 8 segmentos e 8 vértices. Perceberam? Cleiton, tu mostra a tela grande, olha aí, os 8 vértices, pessoal. Tá vendo as setinhas? E aí, a figura tem 8 segmentos de reta e 8 vértices, tá bom? Por isso que se chama octógono. E aí vocês vão perceber que a gente tem, depois do octógono, a gente tem o eneágono, né? O decágono. Então, várias figuras, vários polígonos, são formados por segmentos de reta, né? E que tem vértices também para poder unir esses segmentos, tá certo? Então, recordando, eu coloquei que nós vimos todas aquelas figuras planas, vimos os triângulos, né? E vimos também o pentágono, vimos o octógono, vimos o hexágono e vimos os retângulos também lá na malha quadriculada, lembram? E nos triângulos, pessoal, eu mostrei ali os 3 modelos de triângulos que a gente tem, né? Os 3 tipos de triângulo, ou seja, a gente tem um triângulo equilátero, né? Temos o triângulo escaleno e temos o triângulo isósceles, né? Que é aquele mais compridão, tá certo? E eu estou deixando também uma atividade para vocês, olha só. Pesquisem em seu ambiente objetos que correspondam a algumas figuras geométricas. Lembram que no início da aula eu falei sobre as figuras geométricas que fazem parte do nosso dia a dia? Lembram disso? Então, eu falei da mesa, falei da porta, né? A gente tem um copo, a gente tem um prato. Então, muitas figuras geométricas planas, elas fazem parte do nosso dia a dia, tá certo? Então, com certeza você vai encontrar N figuras nos objetos, tá certo? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? Espero contar com vocês na próxima aula. Espero que vocês entrem lá no chat e falem o que acharam dessa aula sobre figuras, tá bom? Um abraço grande. Tchau, tchau.